Aqui reparem que, uma vez mais, o Alto Comissariado diz que tanto as Forças Armadas russas como as Forças Armadas ucranianas tomaram posições, tanto em áreas residenciais como perto de objetos civis. E o Alto Comissariado mostra preocupação com os relatos com os relatos de uso de escudos humanos. Depois continua a dizer, dá aqui um caso, a meu ver, muito emblemático e muito importante. Aqui o Alto Comissariado diz não tem números sobre determinados, fidedignos sobre determinados casos, mas o caso de uma casa de cuidado, um local de prestação de cuidados na região de Lugansk foi emblemático e destacou isso mesmo o Alto Comissariado de Direitos Humanos, já que no início de março de 2022, a administração desta casa de cuidados, ou a instalação de cuidados continuados, digamos assim, até lá, junto a um conjunto de pessoas em necessidade, pediu às autoridades locais que evacuassem o local de forma a pedir a retirada dos residentes. O que aconteceu foi que esta casa, porque estavam a perceber que as hostilidades estavam a ser conduzidas perto dessa mesma casa. Isto tornou-se impossível porque as Forças Armadas ucranianas, alegadamente, eram elas que tinham acesso ao local, alegadamente porque ainda não conseguiram obter dados para a confirmação definitiva disto, mas foram as Forças Armadas ucranianas que minaram os locais à volta desta mesma casa para impedir o seu acesso por parte de estranhos e bloquearam também estradas. A 7 de março, os soldados ucranianos entraram e ocuparam as instalações onde estavam pessoas idosas e pessoas com deficiências e também o próprio pessoal de apoio a estas pessoas. Porquê? Porque esta casa tinha valor estratégico, dada a sua proximidade de uma estrada considerada com importância estratégica. Ora bem, foi iniciado o desencadeamento, foi aberto fogo, não se consegue provar, vejam, permanece pouco claro ou incerto qual das partes é que abriu fogo primeiro. Vejam a seriedade com que estes temas são tratados em vez de se presumir automaticamente que foi uma das partes. E a 11 de março, vejam que 71 utentes com deficiências, o staff composto por 15 pessoas de apoio e os soldados das Forças Armadas ucranianas permaneceram naquela casa sem acesso à água ou eletricidade. Agora vejam que eles tinham tido a possibilidade. Vejam o que é que diz aqui. Algumas pessoas, algum staff e alguns utentes conseguiram fugir para a floresta, até que 5 quilómetros depois foram recebidos por grupos pró-russos que lhes forneceram assistência. Portanto, vejam que podiam ter assassinado os civis, podiam ter feito qualquer coisa. Não. Aquilo que há aqui é a confirmação de que algumas pessoas fugiram e que foram acolhidas pelos russos e foram assistidas pelos russos. Depois temos também um conjunto de outras, mais uma situação, portanto, em que aqui foram um conjunto de residentes que permaneceram numa escola e que os russos mantiveram lá durante 28 dias, que eles estavam a utilizar como a sua base. Este local estava sobrepopulacionado e as pessoas tiveram de se sentar durante dias a fio sem possibilidade de se poder deitar. Reparem que, ainda assim, para todos os efeitos, não há aqui, não houve a troca de fogo de artilharia, ao contrário da situação anterior, mas houve pessoas que foram mantidas nestas instalações. Mas ainda assim, vejam que aquilo que é dito é que este incidente aumenta as preocupações de que as Forças Armadas russas possam ter usado civis para garantir a imunidade das suas operações militares. Mas não houve, à partida, aqui a troca de fogo entre as partes. Agora vejam outra coisa. Montagem do cerco, por exemplo, a Mariupol. Uma vez mais, vários jornais, vários meios de comunicação social portugueses vieram dizer que a montar um cerco a uma cidade que é crime de guerra, que viola as leis de direito internacional humanitário. Bom, ora bem, aqui tem uma vez mais aquilo em que eu tenho insistido vezes sem conta. O direito internacional humanitário
não proíbe expressamente os cercos como método de guerra, desde que o seu propósito seja alcançar objetivos militares, ou seja, não se pode montar um cerco a uma cidade apenas para castigar ou punir os civis por exemplo, serem pró-russos ou pró-ucranianos. Não. Tem de haver uma motivação militar subjacente a esse cerco. Uma vez mais, o Alto Comissariado de Direitos Humanos vem dar razão à minha tese. Provavelmente o conjunto de opinadores e comentadores que não têm sequer, muitos deles sem formação jurídica sequer, que vêm tentar desmentir-me e descredibilizar-me a mim e que vêm dizer exatamente o contrário e depois me acusam a mim de ser putinista, provavelmente também têm de dizer que o Alto Comissariado de Direitos Humanos é putinista e pró-Kremlin e não pró-Rússia. Vejam que, uma vez mais, a parte que está sitiada deve garantir, no máximo medida do possível, a retirada da população civil, cidadãos civis e objetos civis que estejam sob o seu controlo das proximidades de objetivos militares e evitar colocar ou instalar objetivos militares dentro, no interior ou perto de áreas densamente habitadas. Portanto, como veem, por civis. Aqui está uma vez mais esse reconhecimento do tipo de conduta que é proibida e do tipo de conduta que é até permitida. Mas este relatório continua exaustivamente aqui a tratar um sem número de casos. Nós vimos uma vez mais qual é a zona mais flagelada por este tipo de atividade e vemos uma vez mais que é o leste. Depois temos esta área de Kiev, sobretudo no mês de março, e depois aqui está também a área perto de Mykolaiv, de Odessa e também aqui de Kherson e Zaporizhia. Mas continua mais, eu continuo a selecionar algumas partes, naturalmente, como eu digo, não quero entrar aqui numa abordagem exaustiva. Aqui vem que as pessoas podem olhar para isto com confusão. Eu já uma vez expliquei isto num dos meus vídeos. A Igreja Ucraniana Ortodoxa, a Igreja Ortodoxa Ucraniana e a Igreja Ortodoxa da Ucrânia são pessoas diferentes. A Igreja Ortodoxa Ucraniana é a Igreja Ortodoxa que tem como patriarcado o patriarcado de Moscovo, portanto tem origem e tem base de liderança, de tutela, de inspiração a Igreja Ortodoxa Russa. A Igreja Ortodoxa da Ucrânia foi uma igreja criada a título oficial a partir de 2019 como um movimento religioso que se separou da Igreja Ortodoxa ucraniana para evitar a influência russa também em aspectos de cariz religioso na Ucrânia. Portanto, digamos assim que esta é a Igreja Ortodoxa Russa na Ucrânia e a Igreja, esta de baixo, é a Igreja Ortodoxa da Ucrânia na Ucrânia. Vemos quem é que teve mais alvos destruídos e danificados, os pró-russos, naturalmente, que foram alvo de maior perseguição e danos do que propriamente os outros. Isto criou tensões ao longo do tempo, natural, entre a Igreja pró-ucraniana e a Igreja pró-russa. Até houve um vídeo que foi difundido há poucos dias de um membro do clero ortodoxo russo de ter entrado em vias de facto com um membro do clero da Igreja ucraniana. Isto tem a ver com disputas. Houve os pró-russos perderam bens automaticamente para os ucranianos porque o Estado assim decidiu e naturalmente isto gera tensão e gera conflitualidade. Vejam, uma vez mais, relativamente àqueles que são não ucranianos, que há relatos de tratamento discriminatório na altura em que, para a retirada ou para a saída de território ucraniano, há relatos de tratamento discriminatório contra pessoas que tentavam fugir da Ucrânia para países vizinhos. Sobretudo, quem foi alvo desse tratamento discriminatório foram pessoas de ascendência, com ascendência africana, asiática, do Médio Oriente e países da América Latina. Uma vez mais nós vemos aqueles relatos que foram durante muito tempo ditos de que pessoas destas origens que foram discriminadas. Vejam ainda que, com base nas entrevistas realizadas pelo Alto Comissariado, a pessoas e famílias que foram transferidas para território controlado por grupos pró-russos,
o Alto Comissariado não tem qualquer informação de que a liberdade de movimento foi restringida por parte a estas pessoas na Federação Russa. Ou seja, aqueles relatos de que as pessoas eram obrigadas a ser transferidas, isso não existe. Embora se reconheça que, em muitos casos, só tinham uma única hipótese de destino, mas que, a partir dali, as pessoas... Vejam o que é que se diz aqui, que as pessoas tiveram a oportunidade de se transferir para qualquer outro sítio, desde que suportassem os custos de viagem. Portanto, mas havia só um ponto de saída, mas não havia só um local onde elas pudessem permanecer. Portanto, isto também vem contrariar algumas denúncias de que os russos transferiram forçadamente pessoas para um local e aí as mantiveram até aos dias de hoje ou durante muito tempo. Depois, é dito ainda que aqui está o caso de Bucha. O caso de Bucha é tratado num parágrafo, mas reparem que o Alto Comissariado das Nações Unidas, vejam que, como é que começa o parágrafo? Centenas de civis foram alegadamente assassinadas pelas Forças Armadas Russas, em situações que não estavam diretamente ligadas a fogo ativo. Alegadamente, ou seja, não há uma certeza nem uma confirmação. Reparem que o Alto Comissariado está ainda a trabalhar, a tentar confirmar 300 alegações de homicídios desta natureza. Naturalmente que esses dados podem aumentar, o próprio Alto Comissariado levanta essa possibilidade. Agora vejam que, no caso de Bucha, o Alto Comissariado documentou que 50 pessoas foram assassinadas pelas Forças Armadas russas quando estavam sob a sua ocupação. A maior parte das vítimas eram homens, mas também tínhamos mulheres e crianças. Diz-se aqui que os soldados russos sumariamente executaram estas pessoas. Agora, aquilo que não se diz verdadeiramente aqui, e é isto que eu realmente condeno, porque acho que não pode ser tratado num parágrafo, é, se diz alegadamente as Forças Armadas em situações que não estão ligadas ao conflito direto e às zonas de conflito ativo, documentou que as pessoas foram assassinadas, mas depois vem aqui dizer que muitos casos terão acontecido por se presumir que quem estava no seu controlo era uma das partes, ou era a Rússia ou era a Ucrânia. Portanto, isto tem de se demonstrar como é que o Alto Comissariado dos Direitos Humanos chegou à conclusão de que 50 civis foram assassinados pelas Forças Armadas Russas, quando estava sob sua ocupação. Tem de ser dito como é que se chegou a esta conclusão. Não basta dizer que fomos ao terreno e presumimos que, como estavam em território russo numa determinada altura, tem de se determinar aproximadamente a data da morte e assegurar que num determinado local quem estava efetivamente em poder eram apenas determinadas pessoas e depois quem é que o terá feito. Portanto, por isso é que eu digo que este tratamento foi infeliz, isto não pode ser largado assim, ainda por cima ser uma nota de rodapé a complementar a informação e a manter naturalmente em aberto qualquer outra hipótese também exploratória relativamente à situação de Bucha. Mas também não devemos excluir, com certeza, que a Bucha possa ter sido cometido ou por russos ou por grupos pró-russos. O que é certo é que isto merece um tratamento mais rigoroso do que simplesmente fazer uma abordagem destas assim tão a seco, depois de falar em alegações. Finalmente, temos ainda a acusação de que a Polícia Nacional Ucraniana e os serviços de informações há relatos de que detiveram mais de 1 milhar de pessoas sob suspeição de alegadamente prestarem apoio a Forças Armadas Russas e grupos armados afiliados. Reparem que o Alto Comissariado documentou ainda 12 casos de desaparecimento forçado da responsabilidade também dos russos e em 10 casos as vítimas foram libertadas ou os seus familiares receberam informação da sua detenção. Em 3 destes casos, o Alto Comissariado documentou o uso de tortura e de maus tratos ou de tratamentos degradantes a estas pessoas. Uma vez mais, é importante dizer como é que foram documentados estes 3 casos. Resulta do quê? Da prova testemunhal, resulta de algum elemento documental, porque aqui também consta que o Alto Comissariado diz também leu alguns documentos e teve acesso a alguns documentos utilizados pelas autoridades que na altura controlavam o local, e é preciso perceber o que é que esses documentos dizem e foram importantes para que factos. Não se pode só dizer que documentam, porque o documentar lança muitas dúvidas. E depois,
lança aqui um exemplo que o Alto Comissariado entende que é importante de sublinhar. Ou seja, um estudante de 20 anos que foi detido pelos serviços de informações, foi algemado, colocaram-lhe um saco na cabeça antes de o levarem para o seu quarto, onde ele permanecia, de um hostel, e durante este tempo ameaçaram que iriam atirar contra uma perna dele, enviá-lo para uma zona ativa das hostilidades e ameaçaram até matá-lo, de forma a obrigá-lo a chamar, a convencer, a ligar aos seus familiares e a convencê-los a ir para o território controlado pelo governo ucraniano, de modo a que os serviços de informações pudessem prendê-los e condená-los por traição ao Estado. Portanto, utilizaram uma pessoa que era inocente, que à partida não tinha nada a ver com o tomar partido ou não em favor de uma das partes, e torturaram-no para ele convencer outras pessoas da sua família a irem para territórios satiras. Portanto, usaram basicamente uma pessoa como isco. Depois, o relatório continua muito mais. Reparem que temos 78 alegações de violação. E agora, uma vez mais, vejam aqui o critério que o Alto Comissariado diz. Aqui sim, diz com algum rigor. Diz que determinou quem é que à partida teria a pertença dos alegados agressores com base em alguns fatores. Quem é que tinha controle do local onde estava o incidente, a data do incidente, a farda, as insígnias e o equipamento militar usado pelos alegados perpetradores. Reparem que aqui os casos são tratados como alegado, não como confirmado. Alguns destes certamente serão verdadeiros, outros admite-se naturalmente que não sejam verdadeiros. Se calhar são todos verdadeiros. E muitos mais ainda faltam acrescentar aqui, o que também não duvido. Porque em conflito armado, isto acaba por ser uma realidade, infelizmente e repudiavelmente. Ora bem, o que é que mais é dito aqui? Um ponto muito importante que eu depois acabei por destacar foi já no fim destes relatórios em que lembram-se daquele tipo que na SIC Notícias, incluindo com o José Milhazes e com outros comentadores, que disse mais do que uma vez, e que até já fez aqui um vídeo, onde provou que o Tribunal Penal Internacional só julga crimes cometidos por russos e pró-russos e excluiu da sua atuação a investigação a ucranianos. Lembram-se que ele foi acusado de ser putinista e de ser tendencioso? Ora bem, vejam aqui o ponto 133 deste mesmo relatório. Vejam o que é que diz aqui o ponto 133. Diz mesmo: o Tribunal Penal Internacional, a cooperação do TPI com as autoridades judiciárias ucranianas, no caso de alegados crimes cometidos por indivíduos combatendo na parte ou em representação da Ucrânia, permanece fora do escopo da lei e permanece desregulado. Portanto, o que isto diz é que isso compromete o impacto de trazer verdadeira justiça às vítimas de crimes internacionais, independentemente daquele que as conduziu, as perpetrou. Portanto, como veem, tinha razão naquilo que assumi. Eu mostrei até o documento que mostra e que expõe isso mesmo em como o TPI só julga crimes cometidos por russos e pró-russos e exclui responsabilidades ucranianas. Portanto, o que é extremamente grave. Ainda assim, reparem no seguinte. Aqui está o que é dito, o que é recomendado por parte do Alto Comissariado, é dito pela parte do Alto Comissariado que estendam o escopo de aplicação da lei da cooperação com o TPI a alegados crimes cometidos, independentemente do seu autor e da filiação que tenha. E depois é dito também ao Presidente da Ucrânia, algo que eu também já denunciei na SIC Notícias, mais do que uma vez, que o Presidente Zelensky está há mais de um ano para promulgar a lei que pune e criminaliza crimes de direito internacional, contra o direito internacional humanitário. E aqui está, uma vez mais, o conselho que é dado pelo Alto Comissariado dos Direitos Humanos no sentido de exortar o Presidente da Ucrânia a proceder a essa mesma promulgação para que possa haver punição e aplicação da lei. Portanto, como veem, não houve aqui nenhum discurso putinista, não houve aqui nenhum discurso pró-russo. Há, e sim, um discurso documentado e bastante sustentado em fontes, como vocês veem, que eu sempre fiz ao longo de todas estas minhas intervenções. Aquilo que eu peço é que sejam russos, sejam ucranianos,
as conclusões a que se chegarem estas investigações, que são consideradas independentes e que o próprio Alto Comissariado dos Direitos Humanos diz que não tem nenhuma forma independente de confirmar os números que são avançados pelas partes, é preciso que sejam ucranianos ou sejam russos que sejam levados à justiça pelas atrocidades que efetivamente cometeram. É preciso também que a comunicação social fale disto e fale disto de uma forma verdadeiramente isenta. Um bom dia a todos.